Olá, me chamo Márcia Regina Neves Gonçalves, sou acadêmica de Engenharia de Produção na Faculdade do Vale Itapecuru, UFAI, em Caxias, Maranhão. Estou aqui para apresentar a todos nosso estudo, que tem um tema coronavírus, análise teórica sobre o impacto causado pela pandemia no âmbito econômico e social. Esse trabalho também foi realizado por Leane Santos da Silva Palhano, Leiliane Trindade de Almeida, Maísa Cristina Gomes de Macedo, Rogério Almiro Oliveira Silva. Bem, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, o qual foi identificado na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, e é causador da Covid-19. No Brasil, já foram mais de 5 milhões infectados e até 30 de outubro, cerca de 160 mil pessoas entraram em óbito. Comumente, os sintomas podem ser tosse, febre, coriza, dor na garganta, dificuldade para respirar, perda do olfato e paladar, náuseas, vômito, diarreia, cansaço, redução de apetite e falta de ar. No entanto, algumas pessoas desenvolveram várias complicações fatais, inclusive falência de órgãos, choque séptico, edema pulmonar, pneumonia grave e síndrome do desconforto respiratório agudo. Se presume que o período de incubação seja de 5 a 6 dias, variando de 6 a 14 dias. Notavelmente, os pacientes que necessitam de apoio em terapia intensiva eram pessoas idosas ou pessoas que apresentavam várias comorbidades, incluindo doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, endócrinas, digestivas e respiratórias. A transmissão se dá por meio de gotículas carregadas pelo ar, precedentes da tosse ou dos espirros de infectado, bem como o contato com o objeto ou superfície contaminada. O diagnóstico da COVID pode ser realizado a partir do diagnóstico laboratorial nos casos de pacientes que apresentam os sintomas respiratórios, ou febre ou a síndrome respiratória aguda. São solicitados exames de RT-PCR, imunológico, imunocromatografia, imunoensaio por eletroquimioluminescência, pesquisa de antígenos, exame imunológico com resultado reagente para IgM ou IgA, realizado pelos seguintes métodos: ensaio imunoenzimático e imunocromatografia para detecção de anticorpos. Diagnóstico por imagem são feitos nos casos em que há sintomas respiratórios, febre ou síndrome respiratória aguda, que não foi possível confirmar ou descartar por critério laboratorial e que apresente alterações tomográficas. Este estudo possui uma temática de grande relevância em face da abrangência e emergência de saúde pública internacional, o qual apresenta um alto risco para países com sistema de saúde vulneráveis e economia frágil. O trabalho configura-se pela abordagem qualitativa, quanto à natureza caracteriza-se como pesquisa básica, quanto aos objetivos como pesquisa descritiva e aos procedimentos como pesquisa bibliográfica. Bem, o isolamento social foi uma das estratégias analisadas e implementadas para que não ocorresse um colapso no sistema público de saúde. Foi uma das alternativas usadas pelos governos de todos os países que enfrentaram a pandemia que o novo coronavírus causou. Contudo, o isolamento trouxe vários desafios. Um deles foi a crescente preocupação econômica. Isso levou a questionamentos referentes à troca do isolamento social pelo isolamento vertical. Bernard, 2020, disserta que a ideia do isolamento vertical era que todas as pessoas continuariam sua rotina normal, isolando apenas as pessoas vulneráveis ao novo coronavírus, uma vez que, até então, a taxa de letalidade era bem maior nos grupos classificados como alto risco. Em tese, isso significaria o retorno das outras pessoas ao trabalho, diminuindo o impacto na economia e reduzindo apenas a capacidade produtiva, sem a necessidade de pará-la. Existiu também outra premissa de que indivíduos na faixa etária de 20 a 50 anos, mesmo infectados, não teriam grandes consequências na saúde, o que caiu por terra quando foram notificadas mortes de pessoas nessa faixa etária. Quando se tratou do isolamento vertical no Brasil, muitas situações
precisaram ser analisadas, visto que os maiores problemas no isolamento vertical no Brasil estão na condição clínica de muitos brasileiros. De acordo com o Atlas da Diabetes no Brasil, em 2017, tinham cerca de 12,5 milhões de pessoas com diabetes. Segundo o Ministério da Saúde, em 2018, uma pesquisa realizada pelo Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para a Saúde Crônica por inquérito telefônico constatou que 24,7% da população que vive nas capitais brasileiras afirmaram ter diagnóstico de hipertensão. Para Rabat, em 2013, no Brasil houveram mais de 142 mil internações de pessoas acometidas pela doença pulmonar obstrutiva crônica. Como forma de achatar a curva de contaminação, o governo federal, bem como estados e municípios, editaram decretos estabelecendo os serviços essenciais, ao passo que, sobre as atividades não essenciais, adotou-se medidas para que não fossem tão severamente impactadas. Com o estudo, constatou-se que, embora o efeito provocado pela crise da pandemia do novo coronavírus foi observado em todos os setores da economia, esse impacto, muitos investidores de fintechs observaram outro horizonte para as startups. Dessa maneira, a crise mostrará ainda, outras possibilidades para startups que movimentam crédito, uma vez que no pós-pandemia, muitas pessoas ficarão desbancarizadas. Também a ruptura dos mercados de capitais e as interferências dos governos na economia mundial podem gerar outras chances de ativos, dos quais podem criar novas chances de negócios. Outros sim, segmentos como a telemedicina, educação à distância e vendas virtuais são bem prósperos em tempos de mudanças rápidas, o que torna as fintechs facilitadoras dos negócios adjuntos. Com o distanciamento social, outros mercados também cresceram. O delivery, outros setores melhoraram, como a área da tecnologia, de programação e design de aplicativos. Outros segmentos também têm aumentado. Setores como supermercados teve um aumento significativo da demanda, o setor farmacêutico, além da área de logística, empregos nas áreas ligadas de maneira indireta em clínicas e hospitais, manutenção predial, instalação e manutenção de aparelhos de ar-condicionado, cozinheiros, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. A indústria de material hospitalares e de produtos de higiene, a exemplo disso, a Aeroflex, sediada em Curitiba, adaptou sua produção para fabricar álcool em aerosol. Isso deu um aumento de 30% na contratação, segundo a BBC 2020. Muitas iniciativas empreendedoras na área de tecnologia podem fazer bastante diferença em tempos de crise, em especial aquelas que dão suporte direto no atendimento ao paciente de Covid, como a Flexi Medical. Ela cria soluções em saúde ao desenvolver unidades móveis e portáteis, como containers, carretas, ônibus e vans, para suprir a falta de ambiente de clínicas, leitos de internação, leitos de isolamento, UTI e exames que fazem parte do protocolo do tratamento do coronavírus, como, por exemplo, a tomografia. Este estudo alcançou seus objetivos propostos inicialmente, porém, existe ainda a necessidade da pesquisa não parar por aqui, visto que o cenário muda diariamente, seja com números de casos positivos e recuperados, como também, infelizmente, a letalidade e a mortalidade, e também as adoções de medidas. Aqui segue também uma das principais referências que nós usamos no estudo. Queria muito agradecer a atenção de todos e que todos tenham um excelente evento.